Fala galera, então agora nosso próximo bloco, depois de uma parte tão puxada, ali alguns assuntos que talvez você nunca tenha visto, mas pode ficar tranquilo que é exatamente daquele jeito. Agora a gente vai dar uma continuada e com um assunto mega maneiro, que é essa parte aqui que você vai acompanhar no quadro, ó. Não ocorre crase nas expressões formadas por palavras repetidas femininas ou masculinas, como cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, dia a dia e por aí vai. Na verdade, o que acontece aqui? Eu tenho expressões adverbiais com palavras femininas. E por serem expressões adverbiais, elas não são presas a outro elemento. Então, ela pode ficar em qualquer local da frase, mas são, de fato, expressões com palavras repetidas. Agora, o que pode acontecer na prova? Na prova, o camarada pode simplesmente perguntar a função morfológica deste A ou então a função sintática da expressão como um todo. Por isso eu já estou te adiantando que são expressões adverbiais. Então, obviamente, vai ser um adjunto adverbial. Na maioria das vezes, adjunto adverbial modal. Por exemplo, Rubens Barrichello ficou lado a lado com Sebastian Vettel. E o Rubens já era, né? Então, Lewis Hamilton ficou lado a lado com Sebastian Vettel. Então não foi o modo como ele ficou? A vítima ficou frente a frente com o assaltante. Não foi o modo como ela ficou? Então adjunto adverbial modal. Agora, este A aqui vai ser uma preposição. E como eu tenho tanta certeza? Vamos lá. Eu pego aqui e coloco a expressão frente a frente. Como são palavras repetidas e é uma expressão com palavras repetidas, elas têm a mesma equivalência. Daí eu posso traçar aquilo que a gente chama de paralelismo sintático. Então vamos lá, ó. Um paralelismo sintático. O que seria um paralelismo sintático? Eu tenho duas palavras de igual relevância, eu traço um paralelo entre elas. O que acontecer diante da primeira palavra vai acontecer obrigatoriamente diante da segunda palavra. Então aqui, ó, diante da primeira não tem nada. E se não tem nada, significa que não tem artigo. E se não tem artigo diante da primeira, também não tem artigo diante da segunda. E logo, não vai ter crase. Pois para ter crase tem que ter o A preposição e tem que ter o A artigo. Se não tem artigo, como é que vai ter crase? Agora, este A aqui, eu posso afirmar que é uma preposição, pois ao olhar, eu percebo que a função dele é a conexão entre essas duas palavras, ou seja, ligar duas palavras. E esta não é a função da preposição? Então pronto. Agora, perdão, alguém erra isso na prova? Erra. Por exemplo, seu Joaquim, que colocou lá na barraquinha de cachorro-quente dele o a partir com crase, por achar que tinha que dar um gritão, aqui acontece a mesma coisa. As pessoas acham que tem que dar um gritão à frente. Aí o cara vai lá e coloca o acento. Mas você já sabe que não é bem assim que funciona, então não tem porquê. Agora, isso aqui pode ser uma pegadinha na prova. Se o cara fizer mais ou menos assim, ó. Trump declarou guerra à guerra. Aí o candidato que está desatento vai errar uma frase como essa, uma questão como essa. Porque ele vai pensar assim, opa, palavras repetidas não tem crase. Só que a gente não tem crase em expressões adverbiais com palavras repetidas, sejam elas femininas ou masculinas. Como a gente já viu, cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, passo a passo e por aí vai. Agora, diz para mim, por um acaso você fala guerra a guerra, como diz dia a dia, como diz passo a passo, como diz ombro a ombro, como diz frente a frente? Não. Então aqui eu não tenho uma expressão adverbial. Aí analisa a frase. Eu tenho aqui um verbo, eu tenho aqui um sujeito e, obviamente, eu vou ter um complemento. Só que aqui no caso eu tenho dois complementos, pois neste contexto quem declara alguma coisa a alguém. Então eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O que ele declarou? Guerra, meu objeto direto. A quem? A guerra,
meu objeto indireto regido pela preposição a. Aí se liga. Quando eu estou na dúvida se tem ou não tem crase, o que eu faço? Eu pego o termo feminino que está depois do a e troco por um termo masculino. Pega, por exemplo, guerra e troca por Irã. Seria uma frase muito plausível, né? Então ficaria assim, ó, Trump declarou guerra ao Irã. Então, se eu consigo colocar o ao, é porque tem crase. E aí, pronto, a gente matou. Agora, isso aqui pode ser estendido para um caso que a gente erra muito. E aí eu até digo, quando eu estou dando aulas presenciais lá no Rio, que o carioca é o que erra mais. Porque lá no Rio tem uma pizzaria chamada Parmê, que é uma grande pizzaria, famosa lá. Só que ela comete um erro de crase nas propagandas. Ela coloca assim, ó, de segunda a quinta com crase, refil 28,50. Em que o cara come pizza à vontade, bebe refrigerante à vontade, paga só 28,50 e pá, sai de lá estufado. Agora, por que o cara cometeu esse erro? Porque ele é burro? Não. Vamos lá. Ele cometeu esse erro, primeiro, porque ele deve ter visto várias vezes essa expressão assim durante o cotidiano dele. Então, ele meramente reproduziu aquilo. Ou então ele achou que tinha que dar um gritão também, ó. De segunda a quinta. E não tem necessidade. Agora, este erro é muito mais comum do que a gente imagina. Além de ter visto esse erro na Parmê, eu vi este erro na porta da biblioteca da PUC e também no teatro da Unirio. Então, ó, tem que ter muito cuidado. Agora, por que o carioca erra muito? Só porque tá lá na Parmê? Não, é porque a Parmê, ela não é a barraquinha de cachorro-quente, seu Joaquim. A Parmê é uma grande empresa. Então, você vai ver isso no outdoor, na televisão. Você, quando entra na Parmê, você vê essa propaganda. Mas não é num espacinho assim do tamanho dessa televisão. É na parede inteira, uma coisa enorme. E aí você, de forma natural, lógica, vai pensar assim, caramba, isso está certo. Porque o dono não vai gastar rios de dinheiro para fazer propaganda com erro de língua portuguesa. É, mas adivinha, ele deu mole sim. E como é que eu sei que está errado? Por conta do paralelismo sintático. O que tem antes da palavra segunda? Tem o de. O que é o de? É apenas uma preposição. E se eu só tenho preposição de um lado, eu só posso ter o que do outro? Preposição. Então, de segunda a quinta não tem crase, porque, na verdade, de alguma coisa a outra jamais vai ter crase. De segunda a quinta, de segunda a sexta, de segunda a quarta. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, galera, vamos fazer agora uma redação. Aí vocês iriam falar assim, professor, quantas linhas? Aí eu diria assim, ó, de 20 a 30 linhas. Ó, de 20 a 30 linhas. Se tem de a, ambos são só preposições. Então não tem por que ter crase. Agora, é possível ter crase? É, se eu colocar assim, ó, da segunda a quinta. Agora, o que tem antes da palavra segunda? Tem o da. O que é o da? O da é a contração da preposição de mais o artigo a. E se tem preposição mais artigo de um lado, tem que ter preposição mais artigo do outro. E aí, por isso, tem crase. Então, da segunda à quinta tem crase, porque, na verdade, da alguma coisa a outra sempre vai ter crase. Da segunda à quinta, da segunda à sexta, da segunda à quarta e por aí vai. Até se eu fizer assim, ó. Galera, pega aí a apostila para fazer uns exercícios. Aí você vai falar assim, qual página, professor? Aí eu vou dizer assim, ó, da página 10 à página 15. Então, se tem o da a, é porque tem crase. Então, aqui, matei que de segunda a quinta não tem crase e da segunda a quinta tem crase. Agora, isso aqui é um prato cheio para a prova. Porque, além de ter falado de um erro do cotidiano, porque erro do cotidiano é complicado, você vê várias vezes aquilo errado, você passa a pensar que aquilo dali está o quê? Certo. Nós já falamos também de paralelismo sintático, que nem todo mundo comenta,
E já falamos de morfologia e sintaxe. E agora eu vou falar de semântica, porque, obviamente, essas duas expressões significam processos diferentes. Quando eu coloco de segunda a quinta, reparem que não tem o artigo. Então, eu generalizei esta semana. Eu estou falando de qualquer semana. Então, a propaganda da Parmê, ela tem que ser assim, ó, de segunda a quinta. Enquanto existir a promoção do refil 28,50, se eu for lá entre segunda e quinta, eu vou pagar exatamente 28,50. O meu conhecimento de mundo permite saber que sexta, sábado e domingo, obviamente, é o quê? Mais caro. Agora, vou em janeiro, numa terça-feira, vou pagar quanto? 28,50. Ah, só quero ir agora em novembro. Se eu for numa quarta, 28,50. Agora, quando eu coloco da segunda à quinta, reparem que agora tem a presença do artigo. E depois desse bate-papo todo nosso, já no primeiro bloco, a gente sabe que o artigo faz o quê? Ele especifica. Então, eu estou dizendo que é a próxima semana, a semana seguinte. Então, aqui, ó, próxima semana. Se eu colocar assim, ó, galera, vamos supor que aqui seja a Parmê. Vocês são os clientes, eu sou o gerente. Eu digo assim, galera, promoção especial do dia. Refil R$10, da segunda à quinta. R$10, ouviram bem? Apenas R$10. Aí vamos supor que nós estejamos em junho. Você vai cobrar isso em novembro? Não, pois só pode ser na próxima semana. Então é assim que funciona. De segunda a quinta, qualquer semana. Da segunda à quinta, somente a próxima semana, a semana especificada. Agora, isso daqui é mega importante porque se estende também para as relações horárias. Vamos lá, vou apagar isso daqui. Quando a gente pega um horário especificado, ele sempre tem crase. Por exemplo, cheguei às 3 horas, tem crase. Cheguei às 3h23, tem crase. Cheguei às 4h57, tem crase. Mas e quando eu tenho esse paralelo de horas? O comportamento é igual ao da semana. Só que aí, muito provavelmente, você já vê essa expressão aqui, ó. 9 horas às 11 horas. Primeira coisa que a gente tem que definir é esse Hzinho ali. Nada de HS, nada de HRS. Essas unidades de medidas, elas não têm o Szinho. Então, ó, 9 metros, 9M, 9 litros, 9L, 9 horas, 9H. Aí você vai olhar e vai pensar, poxa, tá estranho, hein? Não tem nada antes, então está ignorando o paralelismo sintático, não é, Sidney? Bem, aqui especificamente não. Pois simplesmente todos, eu disse todos os gramáticos partem do pressuposto que essa expressão está correta, porque eles partem do pressuposto que aqui está subentendida a expressão das 9 às 11 horas. Agora, por que eles podem fazer isso? Porque tem duas expressões perfeitas apenas. Tem o das 9 às 11 horas e tem o de 9 a 11 horas. Agora, vamos lá. Existe mais alguma coisa certa sem ter nada antes? Existe. Existe um 9 horas até 11 horas e existe um 9 horas, tracinho 11 horas. Só que essas três de cima, elas não têm o hábito de cair na prova. Agora, essas duas aqui que eu coloquei com a canetinha vermelha caem e mais essas duas que eu vou colocar com a canetinha preta, ó. De 9 às 11 horas com crase e de 9 às 11 horas sem crase. São estas quatro aqui que vêm para derrubar o candidato. Agora, se o cara colocar a primeira, ele não vai derrubar nem a minha avó. Se ele colocar das 9 às 11 horas, até a minha avó sabe que tem crase. Agora, por que aqui tem crase? Porque o das é a contração da preposição de mais o artigo as. Se tem preposição mais artigo de um lado, obviamente tem que ter o quê? Preposição mais artigo do outro.
Então, tem crase. Agora, de 9 a 11 horas. Se o cara colocar essa, ele já derruba meio mundo. E sabe por quê? Porque ninguém fala assim no dia a dia. Ninguém. Eu não falo assim no dia a dia. Ninguém fala. Então você vai achar estranho. Você vai achar que está errado, quando na verdade está certo. E se ele colocar de 9 às 11 horas, você vai achar que está certo, quando na verdade está errado. Porque agora simplesmente todo mundo fala assim no dia a dia. Até eu falo, se alguém bater ali na porta e falar, qual é esse dia? Amanhã vai rolar um futebol? Eu vou falar, vai. Aí ele vai dizer, qual é o horário? Eu vou falar, de 9 às 11. No dia a dia é assim que a gente fala. Agora, olha só o que acontece aqui. Nessas expressões, o que apareceu antes? O de. O de é só preposição. E se eu só tenho preposição de um lado, o que eu só posso ter do outro? Preposição. Então, por isso que de 9 a 11 horas está certo, pois ambos os elementos aqui são preposições. Agora, quando eu coloco de 9 às 11 com crase, como é que eu vou ter só preposição de um lado e preposição mais artigo do outro? Não tem como, então está errado. Ó. E quando eu coloco de 9 às 11 sem crase, também é errado, pois se de um lado eu tenho preposição, eu não posso do outro ter artigo. Se de um lado eu tenho preposição, do outro eu também tenho que ter preposição. Então não pode ter crase. Agora, essa daqui também está perfeita. E aí vamos entender por que lá em cima está correto. Porque os gramáticos partem do pressuposto que está subentendida a expressão das 9 às 11 horas. Porque na hora que a gente coloca o artigo, a gente especifica o horário. Então, quando eu digo das 9 às 11 horas, eu estou falando da hora do relógio. 9 horas da manhã até 11 horas da manhã. Então, eu digo assim, haverá um aulão de língua portuguesa aqui no LAC Concursos das 9 às 11. A aula vai começar a que horas? 9 horas da manhã. Ah, professor, dei mole, achei que fossem 9 horas da noite. Se fosse para colocar 9 horas da noite, o camarada teria colocado aqui, ó, 21 horas. Então, ó, se tem artigo, tem o horário de início e tem o horário do término. Então, vai começar exatamente às 9 da manhã, vai terminar exatamente às 11 da manhã. Então, você tem ali um intervalo de 2 horas estudando. Agora, quando eu coloco de 9 a 11 horas, repare que não tem um artigo. Então, não tem a especificação. Aqui não é a hora do relógio. Não estou falando exatamente das 9 da manhã. Eu aqui agora tenho uma jornada horária. Então, eu digo assim, ó, João tem uma jornada árdua de trabalho. Ele trabalha de 9 a 11 horas por dia. Se o João pegar meio dia no trabalho, no mínimo, que hora ele vai sair? Ele vai sair 9 horas da noite. E no máximo podendo sair 11 horas da noite. Aí você vai dizer assim para mim, mas peraí, Sidney. Então especificou também. Não, porque ele pode sair 9h01, 9h02, 9h03, 9h04, 10h27, 10h28. E se a gente for colocar de forma específica, eu vou dizer 21 horas, 21 horas e 5, 21 horas e 7. Vai ser assim. Então não tem hora especificada, ele pode sair em qualquer horário. A jornada dele é assim, de 9 a 11 horas. E não significa exatamente que todo dia ele faça 9, que todo dia ele faça 11. Ele mexe ali com esse inteirinho. Entenderam a pegada? Então, por isso, essa expressão aqui de cima está correta. Detalhe, numa prova, o avaliador, ele pode brincar com a questão do trabalho do cara, com atendimento na secretaria. Então, imagina o seguinte, se ele coloca que você vai trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18. Então, aí é puxado, né? Das 8 às 16. Vamos lá. Essa é a forma correta. Porque se você vai trabalhar todo dia, claro, entre segunda e sexta, isso já mostra que você não vai trabalhar sábado e domingo. Tem que ser assim, ó, de segunda a sexta. E é sem crase. Se você bota das 8 às 16, significa que você tem um horário específico para entrar no trabalho e um horário específico para sair do trabalho. De vez em quando, em algumas instituições, os caras fazem isso. O que pode ser cobrado pela banca também.
Agora, o que não poderia ter aqui? Isso assim, ó. Porque se o cara colocar segunda a sexta com crase, a gente não sabe que é uma semana específica, a não ser que tenha um contexto para isso. Ó, da segunda a sexta haverá inscrições do Bolsa Família, sei lá, na repartição tal. Aí, beleza, funcionou. Se não for o caso, sempre sem crase aqui, e aqui sempre com crase, porque marca o início do trabalho e o término do trabalho. Então, aqui a gente fechou, galera. Vamos lá. O próximo tópico aí é em relação aos topônimos, que são as expressões adverbiais de lugar. Mas vamos entender como é que isso funciona na prática. Ó. Primeiro, eu tenho que colocar que são topônimos, para ficar mais claro para você. Porque não é qualquer lugar. Né? Por exemplo, vou à padaria, vou à farmácia, então se vou A e volto D, assento lá no A. Se vou A e volto D, assento para quê? Não, não é assim. Aqui são os topônimos. O que são topônimos? É nome de rua, nome de bairro, nome de cidade, nome de país, nome de continente. É assim. Então, quando eu tenho esse tipo de local, eu faço a verificação da ocorrência da crase através da troca do termo regente. Então, aqui, ó. Vou à Fortaleza. Neste momento aqui, ó. Como é que eu vou fazer a verificação? Trocando o termo regente. Se eu estou indo, eu vou colocar o quê? Voltando. Então, ó, volto de Fortaleza. Aí repare o que acontece aqui. Este de é apenas uma preposição. Se aqui é só preposição, isso mostra que a palavra Fortaleza não admite o quê? O artigo. Então não tem artigo. Então quando eu digo vou a Fortaleza, não tem crase, pois este a aqui vai ser apenas a preposição exigida pelo verbo. Pois se eu vou a algum lugar. E Fortaleza, como acabamos de ver, não tem o artigo. Agora, e se eu colocar Bahia, ó, vou à Bahia. Vou trocar o termo regente. Tá vendo como é um pouquinho diferente? Eu agora não estou trocando o termo que aparece depois do A por um termo masculino. Eu estou trocando o termo regente. Então, aqui, ó, se vou à Bahia, volto da Bahia. Isso agora, na hora em que a gente coloca o da, mostra que é a contração da preposição de mais o artigo a. Então, isso mostra que a palavra Bahia, ó, simplesmente admite o artigo. Então, na frase vou à Bahia, tem crase pela regra geral. O termo anterior vai exigir a preposição a, pois se eu vou a algum lugar. E o posterior, como acabamos de ver, ó, admite o artigo a. Agora, tem alguma pegadinha aqui? Tem, se liga só. Se eu colocar assim, ó, vou à Fortaleza das Belas Praias. Neste momento, o que nós fizemos ali? Nós especificamos a palavra Fortaleza. Aí agora passa a ter crase. Mas eu quero que você fique bem ligado numa coisa. Aqui não tem crase só porque a palavra Fortaleza foi especificada, não. Porque eu poderia tirar o verbo ir e colocar o verbo conhecer. Se eu tivesse colocado o verbo conhecer, por exemplo, conheci a Fortaleza das Belas Praias, não teria crase porque o termo anterior não pediria a preposição, pois quem conhece, conhece alguém, quem conhece, no caso, conhece algum lugar. Mas como o termo anterior está pedindo a preposição a e o posterior agora foi especificado, aí eu tenho crase, porque o termo anterior está pedindo a preposição e agora o termo posterior, por ter sido especificado, passa a ter artigo. É como se eu dissesse que eu volto da Fortaleza das Belas Praias. Agora, existe mais alguma pegadinha aqui? Existe. Imagina essa mesma palavra Fortaleza. O cara colocando vou à Fortaleza com F minúsculo. E aí você vai perceber a diferença
das expressões de lugar para especificamente o topônimo. Quando o cara coloca vou a Fortaleza na prova com F minúsculo, ele quer te derrubar. Porque o candidato vai pensar assim, se vou A e volto dá, acento lá no A. Se vou A e volto D, acento para quê? Vou a Fortaleza, volto de Fortaleza, não tem crase. Só que aqui, ó, o F é minúsculo, não é um F maiúsculo, é um F minúsculo. Então ele não é um topônimo, não é uma cidade, é um local qualquer, como padaria, como igreja e por aí vai. Aí eu vou fazer a troca como? Eu vou pegar a palavra feminina depois do A e vou trocar por uma palavra masculina. Vou colocar, por exemplo, forte. Não tem lá o forte de Copacabana? Tá aqui, ó. Vou a Fortaleza, vou ao forte. Se tem ao, tem preposição mais artigo, logo tem o quê, ó? Crase. Tranquilo? Então não dá mole, não. Aí, na escola, a professora ensinava um mega macetinho para isso, que com certeza todos vocês gravaram, que é o seguinte macetinho. É assim, ó. Se vou a e volto da, acento lá no A. Se vou a e volto de, acento para que. Agora entenda o macete. Se vou e volto da, o que é o da? O da é a contração da preposição de mais o artigo a. Então, por isso tem crase, porque mostra que tem preposição mais artigo. Se vou e volto de, o que é o de? O de é só uma preposição. Então, por isso, crase para que. Na época da escola, é porque vocês talvez não lembrem, mas a nossa professora ensinava isso daqui com uma musiquinha, no ritmo de Jingle Bell. Era assim, ó. Se vou a e volto da, acento lá no A. Se vou a e volto de, acento para quê? Hey! Então, esse final que era o mais esperado. A galera não estava nem aí para se vou a e volto da, acento lá no A. Se vou a e volto de, acento para quê? Os alunos ficavam esperando o quê? A hora do rei, que a gente pulava e levantava os braços. E é por isso que tu não decorou. Porque a tua preocupação era só o rei, então acabou não gravando. Agora, quem prestou um pouquinho mais de atenção, decorou e ficou bonito, tá? Agora, vamos continuar aqui, ó. Tem uma observaçãozinha que a gente vai fazer agora, ó. Que vai ser uma observação muito fácil. É em relação à palavra terra, para a gente não deixar passar batido. A palavra terra, ela se assemelha à palavra casa. Então, ela, no sentido de chão firme, assim como a palavra casa, no sentido de lar e moradia, ela não tem artigo e, consequentemente, não vai ter a crase. Estas palavras só terão crase se elas forem especificadas. Detalhe, como a gente já viu, não basta especificar a palavra. O termo anterior também tem que exigir a preposição a. Então, aqui, ó, cheguei a casa. Termo anterior pede preposição. Posterior não admite, esse a é só preposição. Aqui, ó, se liga só. Cheguei à casa das minhas primas. Nesse cheguei à casa das minhas primas, não tem crase só porque a palavra casa está especificada. Tem crase porque a palavra casa foi especificada e o termo anterior também exigiu a preposição a. Porque se o termo anterior ele estivesse simplesmente aqui dizendo assim, ó, conheci a casa das minhas primas, visitei a casa das minhas primas, seria um verbo transitivo direto, não pediria preposição e não teria crase. Agora, com a palavra terra, acontece algo muito similar. Então, aqui, ó, a tripulação da Gol desceu à terra. Então, a palavra terra não está especificada, então não tem crase. Agora, a aeromoça da Gol chegou à terra dos seus tios. Aí foi especificado e aí tem crase. Agora, existe uma diferença entre terra com T minúsculo e terra com T maiúsculo. Terra com T maiúsculo não tem essa história, não. Porque aqui é o planeta Terra. Então, se eu colocasse assim, ó, os astronautas
regressaram à terra. Aqui tem crase obrigatoriamente. Agora, por que a gente não perde muito tempo com a palavra terra? Porque isso é galho fraco em concurso. Se o cara quiser te derrubar mesmo, de fato, ele vai utilizar a palavra casa, que é uma que você usa o tempo todo e que, detalhe, usa errado. Então, por isso, o avaliador vai exatamente na ferida. Agora, continuando aqui, galera. O próximo tópico, ele é, sem sombra de dúvidas, o mais difícil para o aluno entender. Olha o que tem aqui, ó. O acento grave indicativo de crase é usado nas expressões adverbiais e nas locuções prepositivas e nas conjuntivas de que participam palavras femininas, como a tarde, a proporção que, a força de, à toa, a procura de, as escondidas, à noite, à direita, as ordens e por aí vai. Agora, por que isso acontece? Porque nas expressões adverbiais, nas locuções conjuntivas e nas locuções prepositivas, eu já tenho a preposição. A partir do momento em que eu coloco uma palavra feminina, é como se passasse a ter o artigo e a gente passa a ter a crase. Então, isso mostra que aqui não necessariamente vai ter um termo anterior pedindo a preposição a. E é isso que traz desconforto para o aluno, porque eu posso ter uma crase no início da frase. Agora, isso aqui é o que a gente chama de crase semântica. A crase semântica, ela altera completamente o sentido do enunciado. Ela pode evitar ambiguidade. Então, se eu colocasse assim, ó, vendi à vista. Eu posso escrever vendi à vista sem crase? Eu até posso. Mas aqui o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu vendi os meus olhos. Eu sou um desesperado. Cabe, inclusive, salientar que eu tenho uma vista e eu tenho 2 olhos. Então, nunca posso dizer que estou descansando as vistas, e sim que estou descansando a vista, ou então que estou descansando os olhos. Agora, aqui neste momento, o verbo seria transitivo direto e a vista seria um objeto direto. Mas, caramba, eu seria um pobre coitado tentando vender os olhos. Mas, sim, gente, você está doido? Eu não quis dizer isso, não. Eu quis dizer que vendi alguma coisa de primeira, que foi a blusa que eu vendi de primeira. Então, você vai ter que colocar o acento. Aí vai ficar assim, ó, vendi à vista com crase. Aí, neste momento, o verbo passa a ser intransitivo e o à vista, um adjunto adverbial de modo. E se eu colocar assim, ó, vendi a prazo? Tem crase? Não, agora não tem crase. Ué, mas na expressão adverbial de modo? É, mas a palavra é masculina. Então, o a aqui da expressão é apenas uma preposição. Dentre essas opções, existem 3 pares semânticos adorados pelas bancas, que são os seguintes: bateu a porta com crase, bateu a porta sem crase, chegou à noite com crase, chegou à noite sem crase, saiu a francesa com crase e saiu a francesa sem crase. Como o avaliador pode te derrubar na prova? Ele pode pegar essas 2 primeiras aqui, bateu a porta com e sem crase, e dizer assim, ó, dentre as opções abaixo, qual é aquela que está em desacordo com o padrão culto da língua? Aí o aluno vê na letra A, bateu a porta com crase. Na letra B, bateu a porta sem crase. Na C e na D, outras expressões que não tem nada a ver nem com bater, nem com porta. Aí o que o candidato pensa? Ah, ou vai ser a A ou vai ser a B, porque elas são muito parecidas, quando na verdade as 2 estão corretas. Segunda possibilidade de engano que ele pode tentar ali, fazer você pensar que aqui são crases facultativas. Afinal de contas, se eu posso ter bateu a porta com crase e bateu a porta sem crase, parece que é facultativo, não é? Só que crase facultativa não altera o sentido, e aqui altera completamente. Então isso significa que esta crase, já que a sua retirada vai alterar completamente o sentido, é uma crase obrigatória. Então vamos lá. Bateu a porta com crase significa isso aqui, ó. É toque. E bateu a porta sem crase. É isso aqui, ó. Pá, fechar. Então, fechar. Chegou a noite com crase significa que alguém chegou. Pode ter sido a Maria, pode ter sido o João. A Maria chegou à noite, João chegou à noite. Detalhe, não tem hora especificada.
pode ter sido 9, 10, 11 horas, tanto faz. Agora, um bizu bacana. Se você conseguir colocar o D, você mata que é com crase. Se eu conseguir dizer assim, ó, Maria chegou de noite. Ah, então Maria chegou à noite, é com crase, porque você vai ter uma expressão adverbial temporal de base feminina. E chegou à noite sem crase, significa que anoiteceu. Tem hora especificada? Tem, 18 horas. Ah, mas e se for horário de verão, ou seja, hora, 18 horas? Pronto, acabou. Agora, e saiu a francesa com crase? Significa que alguém saiu discretamente. Nós temos o hábito de falar que a pessoa saiu de fininho, não é verdade? Porque a gente faz uma analogia com a pizza francesa que é cortada em tubinhos fininhos. Mas, na verdade, aqui eu tenho um processo cultural. O francês ele é muito diferente do brasileiro em aspectos culturais. Então, se eu vou a uma festa de aniversário sua e eu me organizar para ir embora 10 horas da noite, vamos supor que tenha começado de tarde, mas sem hora para acabar. Só que eu me programei para sair 10 horas da noite. 9h30 da noite, eu vou começar a me despedir, porque eu não vou falar só com você. Eu vou falar com o teu namorado, vou falar com a tua mãe, com o teu pai, com teus amigos, com os teus primos, com a tua família toda, com o teu tio, tua tia, tua avó, não sei o quê. Só contigo eu vou me despedir umas, 5 vezes antes de ir embora. Então eu vou ficar meia hora me despedindo. E o francês, ele vai simplesmente levantar, não vai falar nem com você e vai embora e acabou. Ah, é falta de educação, não é cultural. A gente dança o quadradinho de 8, eles não dançam. É algo cultural. Agora aqui, ó, saiu a francesa sem crase. Significa que uma mulher francesa saiu. Agora, dessas expressões todas, existe alguma que é o nosso calcanhar de Aquiles? Existe. É a expressão adverbial de instrumento, pois simplesmente os gramáticos não entraram em consenso. Quer ver? Vamos lá. Vamos pegar isso. Imagina eu colocando a expressão assim, ó. Lavei a máquina. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, é uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos aí um rol de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10 e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática 10 de R$30 aqui. Então esses são os nossos cursos online. Cara, gostou?
Quer continuar assistindo essa videoaula? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.